Eu sou com certeza o tipo de leitora que não dá hype pros livros que estão hypados. Não é porque eu sou diferentona e especialzona que eu faço isso, não. É porque eu crio muita expectativa em cima dos livros que estão hypados. Então, por exemplo, alguém começa um burburinho de que aquele livro é muito bom, muito bom, muito bom. Eu já crio a expectativa de que aquele livro vai ser o melhor da minha existência. E o medo de me decepcionar depois que eu crio uma expectativa tão alta me faz não dar bola para esse livro. Só que, obviamente, em algum momento eu me rendo. E geralmente, quando isso acontece, eu me apaixono pelo livro e vivo panfletando ele por aí. Exato, bem hipócrita mesmo. E foi isso que eu vim fazer aqui nesse vídeo hoje com vocês, panfletar esse livro maravilhoso, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu demorei pra caramba pra dar uma chance pra ele, mas depois que eu dei, gente, sério, o arrependimento tão grande de não ter lido ele antes. Na verdade, agora eu só queria esquecer o que eu li pra reler e sentir pela primeira vez tudo o que eu senti. Eu vou tentar não dar spoilers nesse vídeo. Na verdade, não vou dar spoilers nesse vídeo. Então, talvez ele fique um tanto quanto abstrato, porque eu vou falar da história, mas sem falar o que realmente aconteceu. A intenção é que vocês deem uma chance pra esse livro e se apaixonem tanto quanto eu. Ou pra vocês trocarem ideias também aqui nos comentários. Se você já leu esse livro, fala, por favor, o que você achou. Porque eu notei que muita gente já leu esse livro e muita gente tem muita opinião, assim, a respeito dele, opiniões diferentes. E eu acho isso muito legal, ver esses outros pontos de vista de quem leu a história. Então vamos lá, basicamente, esse livro é um romance que conta a história da vida da Evelyn Hugo e os 7 maridos dela. Mas, quando a gente lê esse título, né, parece que a Evelyn vai apenas falar de casamento, apenas falar de problemas matrimoniais, mas não é isso que acontece. Toda a história é muito mais complexa, porque a história da vida da Evelyn é muito complexa. Inclusive, eu não sei se esse foi um paralelo proposital ou não, mas a personagem principal parece muito com a Marilyn Monroe. Não digo nem fisicamente, eu falo assim, a história dela parece muito com a história da Marilyn Monroe e eu sou super, super fã dela. Eu acho a história de vida dela super intrigante, já li vários livros a respeito dela. Então eu adorei esse paralelo, mas eu não sei se todo mundo se sentiu assim e eu também não sei se foi proposital esse paralelo que existiu. Ou se a maioria das pessoas que trabalhavam no ramo que a Evelyn trabalha, né, ela é atriz dessa época que tem mais ou menos essas mesmas características pessoais, então, enfim, eu senti um paralelo com a Marilyn e eu adorei, eu amei muito mesmo. Então, a Evelyn tá longe de falar apenas de coisas matrimoniais, de relacionamentos, tudo é muito mais complexo. A história de vida da Evelyn é muito profunda, ela teve uma história de vida ali super difícil, uma história de vida um pouquinho fora, né, do que a gente costuma ver, o que eu achei sensacional. E eu achei muito legal poder ver a história dela do meu ponto de vista. Por quê? No livro, a Evelyn, ela é uma atriz, né, uma atriz que agora ela já tá mais velha, mas o livro conta toda a história dela de quando ela começou na carreira, dos primeiros anos, dos últimos anos dela na carreira, enfim, conta várias fases da vida dela. E o livro conta como que a Evelyn vai atrás do que ela quer com muita determinação. E num certo ponto do livro, eu comecei a perceber que eu não estava gostando muito dela. Eu estava numa posição de crítica, sabe? Crítica mesmo, tipo, por que ela tá fazendo isso? E depois eu percebi que eu estava nessa posição de crítica por uma coisa automática, que é, cara, a gente vê a Evelyn usando de armas e armas pra conseguir o que ela quer. São armas que a sociedade fez a gente acreditar que não são armas que podem ser usadas pra mulher conseguir o que ela quer. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a maioria dos homens usa das mesmas armas pra conseguir o que eles querem e a gente não diz absolutamente nada e nem sente absolutamente nada negativo em relação a eles. Então eu percebi que eu tava nessa posição desse julgamento automático, sabe? Ou seja, o livro onde a personagem principal tem uma autocrítica super pontual, super forte, me gerou uma autocrítica super forte. E eu achei isso, sério, esplêndido, gente. Porque eu comecei a me sentir dentro da história. Comecei a me sentir como se eu fosse a própria Evelyn ou como se eu estivesse assistindo a vida dela ali bem de pertinho, sabe? Daqui já dá pra vocês perceberem que o livro é muito mais do que um romance, né? Então eu comecei a ficar muito conectada na história, muito conectada com as escolhas da Evelyn e comecei a perceber como na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente faz ou deixa de fazer as coisas que a Evelyn escolheu fazer pra chegar onde ela chegou
só por conta da sociedade. Enfim, essa foi a minha autocrítica. De qualquer forma, no livro, a Evelyn conta sobre vários relacionamentos dela e coisas que ela viveu. E a princípio a gente não entende muito bem por que ela tá contando. Não entende muito bem algumas escolhas dela. A primeira escolha, assim, você já começa a ler o livro, você vê que ela escolheu um negócio e você fala, ué, mas por que isso? Por que ela escolheu exatamente isso? Esse é o mistério do livro todo. A primeira escolha que ela faz no iniciozinho do livro já é o mistério do livro todo. Só que conforme ela vai contando as histórias dela, os amores, as decepções, os erros, os acertos, os pecados, a gente vai se perdendo desse mistério. A gente nem lembra mais direito qual que era o tal mistério, a gente nem lembra mais de desvendar aquilo. De vez em quando o livro dá umas lembradas na gente, mas é uma coisa que vai ficando meio de canto, porque a Evelyn, enfim, se apaixona várias vezes e se envolve várias vezes, então a gente vai ficando ligado nesses romances e vai deixando esse mistério ali pra depois. Então, a gente fica ali, né, se perguntando o porquê das escolhas dela, fica ali torcendo pra que algumas coisas deem certo, fica ali com medo de que algumas coisas deem errado. Eu me senti muito empática pela Evelyn, sabe? No final do livro eu já tava assim, tipo... Ai, meu Deus, coitadinha da Evelyn, sabe? Mas o que eu gostei muito no livro também é que apesar de eu ter tido esse sentimento de ai, coitadinha dela, ela não se coloca nessa posição de coitadinha, apesar de todos os apesares da vida dela, apesar de todas as coisas que deram errado, enfim. Apesar de tudo, ela não se coloca nessa posição de coitadinha, o que eu acho muito, muito legal, porque... sei lá, tipo, isso humaniza muito ela, sabe? Então, outra coisa que me fez sentir dentro da história e que me conectou muito com o livro. Claramente, a Evelyn não é santa e ela não se prega como santa, então tem muita coisa que a gente lê no livro e a gente fica tipo... querida, me ajuda a te ajudar. Enfim, o livro é uma grande mistura de sentimentos. A gente sente raiva, a gente fica feliz, a gente fica triste, a gente fica com medo, fica apreensivo. O que me pegou foi que, no finalzinho desse livro, já tinha esquecido daquele mistério lá atrás, que era o mistério principal. Eu não tinha me esquecido, mas o livro foi tão bom, as histórias foram tão envolventes, que eu achei que o que importava mesmo eram as histórias que estavam rolando ali e o desfecho do livro ia ser só sobre as histórias que a Evelyn estava contando. Mas não foi, meus amigos. Não foi. Não foi. Juro pra vocês, gente, eu tava assim, ó, lendo aqui o livro. E aí, quando eu li a primeira frase, se você já leu o livro, você sabe do que eu tô falando. Quando eu li a primeira frase, eu juro pra vocês, por tudo que é mais sagrado, eu fiz isso aqui, ó. Não. Isso aí. Eu falei, não. Não pode. Não tem como, amigos. Não. Não tem como ser isso. Não pode. Eu me recuso a continuar lendo. E aí, 2 minutos depois, eu voltei pra ler, que eu não sou otária, né? Tava curiosa, queria muito saber se realmente era isso. Gente, se vocês não leram, quando você lê essa frase no final do livro, você vai saber exatamente do que eu tô falando. E se você já leu, você com certeza sabe do que eu tô falando. Uma amiga minha também leu esse livro, né? Inclusive, foi ela que me indicou. E ela falou pra mim que ela teve a mesma reação no momento que ela leu essa frase. Então, eu tenho certeza que essa frase foi impactante pra todo mundo e que esse livro impactou todo mundo de uma certa forma ali meio parecida. Claro, né? Impacta cada um de acordo com a sua própria realidade, mas eu tenho certeza que esse final foi muito inesperado e vai ser inesperado pra você também. Então, gente, por fim, vale super, super a pena a leitura. Juro pra vocês, assim. Se você ainda não deu uma chance pra esse hype aqui... apenas dê. Apenas dê. Só dê. Só vá e aí depois você volta e comenta aqui embaixo se você surtou com esse livro, se você ficou apaixonada, se você não ficou. O que você sentiu, porque eu tenho 99% de certeza de que você vai ficar completamente apaixonada e fissurada por ele. Gente, juro, se eu pudesse escolher uma coisa na face desse mundo literário, eu escolheria... poder ler esse livro e ter a sensação dessa primeira frase dos últimos capítulos pela primeira vez outra vez, gente, porque, sério, inexplicável a forma como eu me senti. Eu me senti tão impactada, no final, assim, eu fiquei tão, assim, impactada que eu fiquei... Sabe quando você fica meio atordoado, sem entender exatamente o que aconteceu? Eu tive que levantar, e aí eu contei todo o resumo dessa história aqui pro meu marido. E eu falei pra ele, não tem como isso ter acontecido, entendeu?
Enfim, eu fiquei chocada, ele ficou chocado, todos ficamos chocados e você vai ficar chocada também, eu prometo. Apenas leia, por favor, leia e volte pra me contar o que você achou. Vale muito, muito a pena esse hype, gente, juro pra vocês, vale a pena demais. E é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou meio abstrato, eu falei um pouco de forma abstrata, mas é porque eu realmente não queria dar nenhum spoilerzinho, porque eu quero muito que vocês tenham essa sensação que eu tive, quero muito que vocês vivam isso dessa forma intensa, sabe? Se eu desse qualquer spoilerzinho, pode ser que vocês não aproveitassem tanto a história quanto vocês podem aproveitar lendo sem saber exatamente o que vai acontecer. Espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te inspirado a dar uma chance para esse livro maravilhoso e para a história da nossa queridíssima Evelyn Hugo. Não deixem de me contar o que vocês acharam. Eu tô sempre falando de livros lá no Instagram, então não deixa de seguir. E muito em breve vai ter mais conteúdo literário por aqui. É isso, amigas. Até a próxima indicação ou a próxima aventura. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!